uma graça poder estarmos juntos nesse momento. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Raquel Carpenter, como o padre já disse, fundadora da comunidade Água Viva. Quem aqui conhece a comunidade, levanta a mão para mim. Glória a Deus. Quem está do lado e não levantou a mão, diga para ele, você precisa conhecer, por favor. É daqui da nossa arquidiocese. Tem gente que vai para tão longe. E a gente precisa conhecer o fruto da terra, tão pertinho da gente. Que alegria ver rostinhos conhecidos, que já viveram a experiência dessa água viva. E hoje, o Senhor nos dá um pedido e uma graça. Ele quer curar os nossos corações profundamente. A cura das feridas emocionais. Mas Ele também faz um pedido. Você precisa estar com o seu coração aberto. Eu escuto muitas pessoas dizendo, eu quero ser curada. Mas a cura, ela necessita de uma ajudinha. Eu e você precisamos deixar Deus nos curar. Por que eu digo isso, irmãos? Quando você... Está dando um eco no meu microfone. Tem como dar uma olhada aí? Acho que vai dar uma microfonia. Por que eu digo isso? Quando a gente tem uma ferida, qual é a tendência quando você tem uma ferida? Você quer que alguém encoste nela? É óbvio que não. Quando você tem uma ferida, a primeira coisa que você faz é deixar ela bem guardadinha. É deixar ela bem escondidinha, porque você não quer sentir dor. E quando eu te digo, é preciso querer ser curado, parece uma coisa muito óbvia. Parece ser óbvio. Amados, eu trabalho 27 anos dentro desse ministério de cura. E eu vou te dizer, eu já vi muita coisa. Mas além de ver muita coisa, eu digo por experiência pessoal, não é fácil ser curado. Mas deixa eu te dizer, não é porque Deus não cura, é porque não é fácil se deixar curar. Está entendendo, sim ou não? Nossa comunidade, nós temos vários retiros de cura. Vários, porque uma das nossas missões, levar a cura ao mais profundo do teu coração, para que haja vida. E me chamava a atenção uma mulher, os nossos retiros começam ainda às 8, 9 da manhã, 8 horas da manhã, aquela mulher chegava, com uma maquiagem, com brincos enormes, com um cabelo todo feito. E ela me chamava sempre a atenção, porque parecia que ela estava arrumada para uma festa às 11 horas da noite, uma festa de gala. E aquela mulher, todo o retiro, ela chegava desse jeito. E o mais interessante, quando a gente dizia, feche os olhos, vamos rezar, era a última coisa que ela fazia. Ela não fechava os olhos por nada. E eu sempre pensei, eu acho que essa mulher não gosta do retiro. Eu acho que essa mulher não gosta do retiro. E ela voltava no próximo. Eu dizia, mas que interessante. E ela ficava com aquela cara bem séria, os olhos bem abertos, enquanto a gente rezava. E eu tentava dizer, fecha o olho. Fecha o olho. E quanto mais eu falava fecha, mais ela abria. Até que eu defini dentro de mim que ela não queria. Até que no final de um retiro, acho que foi o terceiro que ela estava indo, ela veio no final do retiro, agarrou meu braço e disse, Raquel, eu preciso de cura. O que você acha que eu fiz? É sério?
E ela disse: eu preciso fazer terapia com você. Como eu não disse, sou terapeuta. E naquele momento eu disse: o que você gostaria de tratar? E ela disse: obesidade. Eu olhei curioso, eu digo: olha, ninguém nunca me procurou na terapia para tratar a obesidade, eu acho que isso é outra especialidade. E ela disse: não, é você que vai tratar a minha obesidade. E na hora eu ri e falei: olha, como eu sou uma mulher que adoro desafios, eu vou topar, pode marcar. E aquela mulher começou então a fazer terapia comigo, e num belo dia, quando nós começamos a tratar a história dela, eu perguntei: e o teu pai? E quando eu perguntei do pai, o olho dela encheu de lágrimas e rapidamente ela disse: não vamos falar sobre esse assunto. Uai, eu preciso falar desse assunto. Fale-me do seu pai. Não, eu não quero falar desse assunto. E no primeiro momento, ela já segurou bem, ela riu e disse: posso te contar um segredo? Disse: pode. Eu tenho uma tática para vocês do Água Viva. Eu, quando vou para os retiros, eu vou muito maquiada. E eu ri e disse: é verdade, eu já reparei. Ela falou: é uma tática. Para na hora que você falar alguma coisa lá que vai fundo, eu lembro que estou maquiada e não choro. Queridos, a cura interior pode ter muita gente procurando ela, mas tem pouca gente com o coração disposto a ser curado. A cura interior exige apresentar a Deus as suas feridas. E é comum, e é muito comum. Eu tenho um consultório assim. E deixa eu te dizer, sabe quantos chegam ao fim? Poucos. Porque muitos querem uma cura milagrosa, mas não querem se deixar tocar por Deus. Não querem tratar as suas feridas. E eu vou te dizer, você está ouvindo uma mulher portadora de milagres. Eu sou uma mulher que fui salva da morte algumas vezes. E eu sei exatamente do que eu estou falando. Eu quero que você tome a tua Bíblia no Salmo, para meditarmos apenas alguns versículos, o Salmo 146 ou 147. Rapidamente. Salmo 146 ou 147. Imenso é o poder de Deus. Louvai o Senhor, pois Ele é bom. Cantar ao nosso Deus é suave, dirigir-lhe o louvor. O Senhor reconstrói Jerusalém. Reúne os exilados de Israel. Ele cura os corações atribulados, enfaixa as suas feridas, conta o número das estrelas e chama cada uma pelo nome. Nosso Senhor é grande, seu poder é imenso e sua sabedoria não tem limites. Repete comigo: nosso Senhor é grande, seu poder é imenso e sua sabedoria não tem limites. Deus é imenso. E Ele quer reconstruir você. Ele quer reconstruir você. Ele quer reconstruir tua história. Ele quer enfaixar as tuas feridas. E Deus tem o poder para isso. Te digo, sou terapeuta. E uma das minhas teses, em um dos estudos, foi onde a terapia para, Deus continua. E foi muito difícil dos meus professores aceitarem. Mas eu dizia para eles, eu queria provar. E a minha tese, ela foi em cima de provas. Eu levei
algumas pessoas e algumas histórias. Apresentei as histórias e enquanto terapia, psicologia, o que nós conseguimos fazer com essa pessoa? Qual era o máximo de trabalho que podíamos fazer com aquela história? E depois, a própria pessoa entrava e dava o seu testemunho. E no final, os meus professores disseram: é impossível estas histórias serem destas pessoas. Porque as pessoas tinham vida, as pessoas tinham habilidades que jamais pelas histórias que passaram teriam. Jamais teriam condições de dar respostas e estarem no nível que estavam. Está dando para entender, sim ou não? E com certeza, se tiver psicólogos aqui, vão concordar comigo, a gente pode ir até um ponto. Agora, Deus tem o poder de te levar a lugares que você não tem noção. Deus tem o poder de reconstruir a sua história, e só Ele tem, porque só Ele te conhece por inteiro. Entende, meu irmão, sim ou não? Então desse você não pode ter medo. É preciso apresentar a Ele a tua história. Muitas vezes, nós estamos falando de feridas emocionais. Muitas vezes nós temos feridas que a gente não tem noção de onde elas vêm. Eu venho de uma família muito boa. Eu venho de uma família onde um pai e uma mãe se amam e se amaram até o fim da vida. E hoje um pai que é apaixonado e faz declarações de amor todo santo dia, pensa e respira a minha mãe. 54 anos de casados. E é assim que eu vivi. Irmãs maravilhosas. Mas existia uma coisa que ninguém explicava. Eu nasci com uma tristeza. Eu trazia uma tristeza, e que se fosse no tempo atual, eu teria sido diagnosticada com uma depressão infantil. Uma criança que era insatisfeita, uma criança que chorava para tudo. Uma criança que não podia pensar, ficar longe da minha mãe, porque eu achava que eu ia morrer ou ela. Já viu criança assim, que agarra na barra da saia e diz: ah, não saio. Enquanto tantas crianças ficam chorando, querendo ir dormir na casa de coleguinhas, eu pedia para não ir. Nunca quis. Quando eu fiz 4 anos de idade, eu disse para minha mãe: deixa eu voltar para a sua barriga, aí é melhor. Quando eu fiz 11 anos de idade, eu tentei suicídio. E quando os meus pais olharam para mim, os meus pais não conseguiam entender e nem explicar por que é que eu estava fazendo aquilo. Eu tentei suicídio 3 vezes. Uma adolescente. O que uma adolescente teria para reclamar da vida? E muitas vezes a gente olha e diz: o que uma criança tem para reclamar? O que um adolescente tem para reclamar? Deixa eu te dizer, repete comigo, ele tem uma história. Repete comigo, ele tem uma história. E a sua história não começa depois que você fica adulto. A sua história começou desde o ventre da tua mãe. Mas só que isso ninguém sabia explicar. Ninguém sabia explicar por que eu trazia essa inquietação. E quando a minha mãe olhou a cena, o olhar de tristeza dela, que perguntava por quê. E sabe qual era o meu maior desespero? Eu não sabia responder. Eu não sabia dizer. E o pior, aquilo me matava por dentro, porque eu sabia que eles faziam de tudo por mim. Eu sabia. E aquilo era terrível. E eu fui correndo para uma igreja perto da minha casa. Cheguei no Santíssimo, entrei. E ali, eu estava toda cortada, chorando, com raiva. Eu disse: eu não pedi para nascer. E nem morrer você me deixa. Eu estava com uma ideia fixa. E eu te pergunto por quê?
por quê? Eu não sei se você já conheceu pessoas que são tristes e não sabem explicar por quê. Eu não sei se você já conheceu pessoas que de repente têm uma síndrome do pânico, eram maravilhosas, mas de repente tomaram uma rasteira com um pânico. Eu não sei se você já se deparou com uma ansiedade terrível que você não sabe de onde veio e nem para onde ela vai. Uma insônia que me pega e simplesmente eu não consigo mais dormir. O que será que está acontecendo comigo? Eu não sei se você já se deparou com uma oscilação de humor. Horas eu estou feliz e horas eu estou triste. Uma insatisfação e uma falta de realização com a vida. O que acontece, irmãos, é que poucas vezes, e quando a gente vai a médicos, infelizmente, são poucos os médicos que avaliam as tuas enfermidades a partir da tua história. Você sabia? E para isso, ao longo da minha vida, eu fui fazendo muitos estudos, porque naquela época, mais de 27 anos atrás, não tinha ninguém que dizia qual é a ação da gestação na vida, no cérebro de uma pessoa. Não existiam naquela época estudos científicos que comprovavam que uma gestação tem poder de afetar a sua vida. E deixa eu te dizer, hoje sim já é provado, 89% dos problemas que você tem na tua vida atual, a raiz é a gestação. É aqueles 9 mesezinhos que a gente mal sabe como foram. Eles têm o poder de marcar a tua vida, pelo menos em 89% do que você passa hoje. Pensa aí, o que você está passando hoje? Problema no meu casamento, Raquel, não tem nada a ver com gestação. Eu atendi uma mulher do Rio de Janeiro. Ela chegou com uma queixa no casamento. E essa mulher, ela trazia uma angústia terrível. Era uma mulher apaixonada pelo seu marido. Só que todas as vezes que eles estavam no seu momento de namoro, pensando nas crianças que estão no ambiente, ela pensava em inúmeros homens que ela tinha encontrado pelo dia. E aquilo atormentava ela. Por que que na hora que ela estava com o marido que ela amava, a cabeça dela aloprava? E aquilo era um terror na alma dessa mulher. Essa jovem, recém-casada, chegou na minha comunidade com uma depressão profunda. E nós começamos então a fazer um processo de cura interior na gestação dela. Irmãos, eu fui acompanhando aquela jovem. E algo de surpreendente e extraordinário aconteceu. E na minha vida, enquanto pesquisadora, enquanto estudiosa, além de missionária, eu pesquiso, eu mergulho nesse tema, porque isso é fantástico. Principalmente porque Deus, Ele é o único que não te invade. Você não precisa de terapias extraordinárias. Você não precisa de grandes coisas. Deus, Ele é capaz de te curar aqui, essa noite. Deus é capaz de fazer isso hoje, aqui, com você. Você não precisa ir tão longe. Não precisa pagar tão caro. Deus pode fazer isso com você. Essa mulher, em um momento de gestação, Deus levou ela na hora onde ela estava sendo fecundada. E surpreendam-se, quando Deus mostra, Ele mostra. E ela viu a mãe, mas ela não viu o rosto do pai. Era outro homem. E naquela hora ela ficou apavorada, me chamaram, que a mulher chorava. E quando eu fui conversar com ela, ela disse: Raquel, pelo amor de Deus, será que Deus está me mostrando que meu pai não é meu pai? Que história é essa? O que significa isso? Eu digo: agora complicou, eu realmente não sei o que isso quer dizer. Mas você quer saber? Ela disse: quero. Você tem coragem de ligar para sua mãe? Ela olhou para mim e disse: eu te ajudo. Tá bom. Eu falei: é a única forma da gente saber. E nós fomos ligar para a mãe dela, eu e ela. Ela contou para a mãe o que ela estava fazendo, para resumir a história.
A mãe, então, começou a chorar muito, quando ela disse para a mãe qual era o problema dela. E a mãe disse: filha, se é pela tua vida, eu vou te contar. E a garota se tremeu toda, achando que ela ia receber a revelação de que o pai não era o pai. E a mãe já começou dizendo: fique tranquila, teu pai é teu pai. Mas aconteceu uma coisa. Eu era apaixonada por um homem, cidade pequena. No dia do casamento, ele me deixou. E aquilo foi uma vergonha na cidade. Imagina a cidade pequena. E um belo dia, eu conheci teu pai. E rapidamente eu me envolvi com ele e casei. Porque eu não suportava a dor daquele trauma. Nós estávamos casados. Mas um dia bateram na minha porta um vendedor de rede. E quando eu abri a porta, quem era? O bendito, ou maldito, sei lá. Eu não fiz nada. Mas a partir daquele dia, todas as vezes que eu estava com teu pai, eu pensava no outro. E você foi gerada assim. A minha cabeça não pensava no seu pai, só pensava no outro homem. Você está entendendo o que significa isso? Sim ou não? Aquela garota, sem imaginar, ela trazia isso marcado na vida, na história dela, do momento onde ela foi fecundada. Você está entendendo isso? Amados, isso é profundo, isso é sério. Deixa eu te dizer, desde o momento onde você foi concebido, você está registrando tudo. E não é só a sua mente, todas as suas células, elas estão programadas diante daquilo que você viveu. Diga comigo, eu tenho uma história. Você tem uma história. Eu não conseguia compreender de onde vinha, mas a minha mãe, ela perdeu um filho de 19 anos. E minha mãe dizia que perder um filho é perder um pedaço de si. Só que o que a minha mãe não sabia é que ela estava trazendo toda aquela dor para mim. Eu estava ali, 4 meses de gestação. Eu fui a única gestação planejada da minha mãe. A minha mãe fez o único enxoval, foi para mim. Mas o que ela não imaginava é que esse evento iria passar cortando a minha história de vida. Por mais que ela dissesse: puxa vida, você foi a única que chegou no melhor momento. Eu digo, entre aspas. Sabe por quê? A minha mãe nunca me contou. Ela não me contou a minha história. A minha mãe não falava da morte do meu irmão. A minha mãe não falava dessa morte. A minha mãe nunca disse que eu estava na barriga dela quando ele morreu. A minha mãe não falava nem o dia que meu irmão morreu, nem a idade, nem nada. Mas foi uma ministra de Eucaristia. Tem ministro de Eucaristia aqui? Levanta a mãozinha aí para mim. Deus seja louvado pela tua vida. Você tem ministério de cura. Foi uma ministra de Eucaristia que quando me viu dentro da capela do Santíssimo, uma criança, 12 anos de idade, uma criança, quando eu estava na capela, toda ferida, aquela ministra de Eucaristia abriu o Santíssimo, saiu e trancou, me trancou lá dentro. Eu nunca imaginei que ela fosse fazer aquilo. E simplesmente eu fiquei trancada com o Santíssimo exposto só para mim. E depois de um tempo, ela entrou, colocou a mão em mim e disse: você tem traumas gestacionais. E aquela mulher começou a me atender em cura interior. E foi essa santa mulher que me tratou durante 2 anos, rezando semana sim, semana não, pela minha gestação. Quantos anos? Quantos?
Tem gente que quer vir aqui um dia e acha que já está bom. Cura interior é um processo, amados. Precisa investir tempo. Precisa querer se curar. Precisa gastar tempo. Precisa querer chorar. Precisa querer mexer, às vezes, em histórias da família que são segredo. Essa era uma história segredo dentro da minha casa. Só que essa história segredo estava me matando em silêncio. Porque a minha família não tinha superado a dor daquela morte. Toda morte gera dor. Todo luto gera feridas. E se a gente não trata a ferida, se a gente não se deixa ajudar, deixa eu te dizer, por mais que eu tenha um ministério de cura, seja terapeuta, 3 anos atrás passei o luto da minha mãe. Eu me deixei ajudar. Não passe por um luto sozinho. Se deixe ajudar, queira ajuda, porque o luto pode adoecer não só você, mas uma família inteira. E a minha mãe, extremamente adoecida, ela ficou em depressão até meus 2 anos de idade. E aquela tristeza estava toda marcada aqui, sem que eu soubesse. Você pode ter feridas emocionais que você não tem noção que tem. Mas tudo aquilo que você sente tem uma raiz. E enquanto a gente não deixa Deus tocar a raiz, porque Deus não quer te dar um paliativo. Deus não quer dar paliativo. Deus não quer que a gente fique gritando aleluia e chegue em casa, fique deprimido, sofrendo, trancado dentro de um quarto. Mas passe uma maquiagem, ou então pega aquele filtro de Instagram com maquiagem e bate foto sorrindo. Sabe quantas pessoas eu já atendi que a minutos anteriores bate foto sorrindo, fazendo pose, e em segundos depois estão comigo dizendo eu quero me matar? Sabe quantos? Muitos. Deus, Ele não quer te dar paliativo. Deus não quer colocar um filtro de maquiagem na sua vida. Deus, Ele quer te curar por inteiro. E esta ferida de morte, ela permaneceu na minha vida. Ele me restaurou profundamente. E naquele dia, diante de Jesus, eu fiz uma promessa. Que eu seria uma ministra da vida. Que eu iria anunciar a vida por onde eu pudesse. E com 13 anos de idade eu comecei a ir a todos os cantos para falar sobre a vida. E eu pedi a Deus um presente, que eu chegasse antes que alguém cometesse um suicídio. E Deus tem me honrado há 27 anos. Deus tem me dado a graça de ver histórias profundas serem curadas. Feridas profundas. Famílias. Doenças serem curadas. Mas você pensa, Raquel, será que as doenças têm relação com a minha história? Será que tem? Será que tem? Eu precisei visitar 2 vezes esse lugar. Quando eu já estava com os meus 21 anos de idade, já estava na comunidade de vida, já tinha aberto mão de tudo para servir o Senhor exclusivamente. Esse era o meu sonho desde os meus 13 anos de idade. Eu dizia, eu estava no momento mais feliz. E foi aí que eu recebi um diagnóstico de uma doença incurável, chamada lúpus sistêmico. E pela 2ª vez eu estive à beira da morte. E foi muito interessante isso. Eu dizia para Deus, na primeira eu queria morrer, mas agora eu não quero mais. Agora eu não quero. Mas de alguma forma, as minhas células, elas estavam programadas para a morte. Meus amados, eu tive um tumor de ovário, eu tive 3 tumores de intestino, eu tive tumores nas glândulas lacrimais, eu tive endometriose, fibromialgia e lúpus por último. E eu digo que aquela palavra bíblica que diz todos os temores Deus me livrou, não, para mim é todos os tumores Deus me livrou.
Porque Deus foi grandioso na minha história. Mas na hora que o lúpus bateu a minha porta, eu de verdade, eu quis enfrentar a minha vida e a minha história com tudo que eu podia. Porque eu sabia que eu só tinha uma chance. Eu estava entre a vida e a morte. Deixa eu te dizer uma coisa, que eu comecei a dizer para todos os meus pacientes. Tem certas mudanças na vida da gente que a gente só faz realmente quando a gente está no fundo do poço. Deixa eu te dizer, tem certas mudanças que você vai fazer, tem certos enfrentamentos que você vai fazer com você e com a sua história, só na hora que você vê que não dá mais. Está entendendo? Tem certas coisas na nossa família que a gente quer deixar quieto. Só que ali eu não tinha mais opção. Eu precisei. Eu cheguei na médica, cheguei no hospital, eu já estava tendo muitas hemorragias, eu estava perdendo a audição, perdendo a visão, perdendo os movimentos, eu não segurava um microfone, uma caneta, uma escova de dente. Eu já tinha feridas pelo corpo todo, eu não conseguia mais me alimentar, 2 anos sem conseguir me alimentar, de tantas feridas na boca, feridas no nariz. Eu tive vários problemas de estômago, de intestino, pâncreas, baço, fígado, só não tive nada no coração e nada cerebral. Tive vasculite, mas não tive vasculite cerebral, que os médicos não entenderam muito. E quando eu estava nesse quadro já de hemorragias, convulsões, 3, 4 convulsões por dia, eu cheguei no hospital e as enfermeiras muito carinhosamente ou assustadamente disseram: o que essa jovem tem? A outra respondeu: é lúpus. E a enfermeira disse: nossa, ontem morreu uma de 17 anos e hoje uma de 19. Eu olhei bem para a cara delas, chamei a Adriana, que estava comigo, da minha comunidade, e disse: me leve embora que estão matando todo mundo que tem lúpus aqui. Só rindo, né? Eu entendi que não tinha muito mais o que fazer. Eu já tomava 42 comprimidos por dia, já tinha feito todas as sessões de pulsoterapia, eu estava completamente deformada. Amados, foi aqui, nesse momento, onde não tinha mais o que fazer, eu compreendi que novamente eu estava entre a vida e a morte. E que aquilo estava de novo me visitando, porque Deus queria fazer algo na minha história. E aí eu te digo uma outra coisa: nada na tua vida acontece por acaso. Agora, muitas coisas nos acontecem. Pessoas me perguntaram: mas por que Deus deixou? Deus não deixou, isso é a minha história. Isso é história, gente. As enfermidades acontecem na nossa vida ou por causa da nossa história, ou por causa das nossas escolhas. Deus não envia doença para ninguém, Deus é bom. Isso era certo para mim. Deus é bom, todo o tempo Deus é bom. E eu disse a Ele: tu sabes, que seja feito a tua vontade. E em nenhum momento eu questionei, porque eu sabia que quando a gente coloca uma situação na mão de Deus, Ele vai resolver para a maior honra e glória do nome dEle. Amém? Você acredita nisso? E eu te digo mais uma coisa. Quantas pessoas começam a rezar, fazem semanas de cura e libertação pela cura de alguém e essa pessoa morre. Amados, preste atenção, a quantidade de pessoas que param de rezar, porque acham que Deus falhou. Deus não falha jamais. Deus não falha jamais. Diga comigo: Deus não falha jamais. E a morte não é a falha de Deus. Entenda isso. E um dia que um católico, um cristão estiver perto de você e dizer: eu parei de rezar, eu parei de ir à igreja porque aquele e aquela morreu, diga para ele: Deus não falha, querido. Deixa Deus explicar. Vai lá na comunidade Água Viva conversar com a Raquel, vai. Pode mandar para mim. Pode mandar.
Você pode ir. Vai lá. Vamos conversar sobre isso. Deus não falha. E eu coloquei aquela situação para Deus. Eu sabia que se eu morresse seria para a glória dele. E se eu vivesse seria para a glória. Se eu morresse seria para a glória. Se eu vivesse seria para a glória. Agora deixa eu te dizer, para mim estava mais perto a morte do que a vida. Se eu tivesse dentro de mim que eu ia morrer, se eu tivesse dentro de mim que eu ia ser curada, eu tinha batido mais foto. De tão horrível que eu fiquei. Porque todo mundo pede foto para mim agora de revista, site, entrevistas. E eu tenho poucas, porque eu estava ridícula, enorme, deformada. As pessoas passavam por mim na rua e perguntavam para quem estava do meu lado, cadê a Raquel? Não tinha nada parecido comigo. Está entendendo? Eu não queria fotos. Eu digo, por que eu não tinha certeza que Deus ia me curar? Porque é muito mais fácil a gente acreditar que Deus não quer curar a gente. Muitas vezes a gente não tem fé. E eu precisei acreditar. Deus me disse, por suas chagas fomos curados. Me apresentou o poder do sangue de Jesus. E aqui eu quero te dar uma chave muito importante para a gente rezar. Preste bastante atenção. Existem certas feridas da nossa história que são muito profundas, principalmente as feridas gestacionais. Elas são profundas e são capazes de te marcar em áreas muito grandiosas, ou melhor, em quase todas as áreas da sua vida. Mas existe também algo dentro do mundo espiritual. O inferno não quer te ver curado. O inferno não fica feliz com a nossa cura e libertação. E muitas vezes, algumas áreas da nossa história ficam aprisionadas, ficam sob posse do demônio. Algumas áreas ficam ali aprisionadas, porque se você for verdadeiramente livre, a glória de Deus se manifestará. Se você for verdadeiramente livre, a glória de Deus se manifestará. Olha para quem está do lado. Você quer ver a glória de Deus? Você quer ver a glória de Deus? Para isso você precisa de 3 passos. O primeiro deles foi o que eu comecei a falar. Você precisa querer. Entende agora que querer não é tão simples? Eu precisei querer mexer na minha história. E mexer na minha história não era só na minha, era da minha mãe, do meu pai. E nós precisamos fazer. Porque eu fui convidada para escrever um livro do meu testemunho. Fui visitada por 3 editoras. Só que escrever o testemunho, eu teria que falar da minha história familiar. E na 3ª vez que uma editora bateu na nossa porta dizendo, você tem que escrever, ela me disse uma frase que não tive como correr. Ela me disse, se uma pessoa que está do outro lado do mundo ler a tua história e se abrir a fé e permitir que Deus cure, será que não vale a pena? Eu não tive coragem de dizer não para essa. E aí, eu precisei marcar uma reunião de família e conversar com a minha família se todos estavam de acordo para que eu escrevesse esse testemunho. Porque foi uma cura familiar que aconteceu. Deus não tratou o meu lúpus. Deus não me deu um milagre. Deus tratou toda a minha família. Isso foi restauração para todos. Aquilo que parecia morte, foi vida para todos nós. Você está entendendo? Aquilo que é tribulação na tua vida, tem tribulação? Tem algumas? Eita, o povo aqui está bom, hein, padre? Já estão quase sem tribulação. Tá boa essa semana, hein? Quase sem tribulação. Mas os que ainda têm, você
pode um dia dar um grande testemunho de que essa tribulação foi a grande salvação da sua família. Essa enfermidade pode ser a grande salvação da tua casa. Esse problema que hoje você chora pode ser aquele que você vai dizer obrigado a Deus por isso ter batido a minha porta. É isso que eu faço hoje. Eu agradeço a Deus todos os dias. E para minha grande surpresa, eu recebi mais de 100 mensagens em espanhol, porque o meu livro verdadeiramente chegou onde eu não sei se eu vou chegar. Mais de 100 testemunhos em espanhol, aonde o meu livro chegou. Mais de 50 testemunhos em inglês. E um numa língua que até hoje eu não descobri, não sei o que está escrito. Amados, o teu testemunho pode impactar muitas pessoas. Eu jamais imaginei tudo isso. Mas eu comecei dizendo, nosso Deus é grande. Imenso é o seu poder. Deus, primeiro passo, você precisa querer, porque Ele quer. Você quer? Vou fazer uma pergunta um pouco mais difícil. Você está disposto a enfrentar os obstáculos da tua vida, do teu interior e da tua família para ser curado? Sim. Uau, amei. Te prepara, Padre, que essa noite é de poder. Segundo passo. Senti firmeza, senti firmeza. O segundo passo, depois de querer. Precisamos pedir que o sangue de Cristo nos lave. E lave a nossa história. Porque se tiver aqui alguma área da sua vida ainda escrava, nós precisamos pedir que o sangue de Cristo te liberte. E foi somente o sangue de Cristo que foi capaz de ir nesta história ferida. Este sangue foi capaz de ir na minha gestação e curar o meu corpo. Lavar as minhas células. Amados, os médicos podem dizer inúmeras vezes, não, lúpus não tem cura, lúpus entra em remissão. E eu questionei isso a minha médica, eu não estava conseguindo falar, abrir a boca, mastigar, eu não conseguia segurar nada, eu não conseguia mais enxergar, já usava óculos, eu não conseguia ouvir direito, eu não me locomovia, eu não levantava do chão sozinha. E um dia, eu estava rezando, e Deus me disse, você quer? O meu sangue tem poder para lavar toda a tua história. E foi um dia muito impactante, diante da cruz de Cristo. Amados, depois desse dia, que eu não vou contar essa parte do testemunho, se você quiser, você compra o livro. Ótimo, me ajuda a comunidade, ok? Ok? Ótimo. Foi nesse momento, exatamente nesse momento, eu simplesmente voltei a andar, voltei a enxergar, voltei a ouvir melhor. Dizem as minhas irmãs de comunidade, melhor que antes. Fala um negócio lá na cozinha, já estou ouvindo lá no quarto. Num momento eu não andava, eu não conseguia falar, eu não me alimentava. No momento seguinte, eu me abaixava, eu levantava, eu abria a porta, eu pedi comida, eu comecei a ver, eu comecei a ouvir. O médico quiser, pode falar o que quiser, mas que remissão é essa que de uma hora para outra você levanta, você anda, você fala, você faz tudo como se nunca tivesse tido nada? Entende? Deus tem o poder e Ele quer manifestar o poder dEle. Eu tenho certeza que foi nesse momento, somente o sangue de Cristo pode ir no mais profundo da tua história e soltar aquilo que estava ainda sob posse do mal. E muitas vezes você faz inúmeras orações de cura e não se cura. Por quê? Ninguém sabe. A resposta está aqui. Porque precisava
do sangue de Cristo. Um batismo no sangue. Eu vou te convidar para que a gente clame o sangue de Cristo. E no terceiro passo, o próprio Senhor virá ao nosso encontro. E nós vamos, eu quero rezar por você. Podemos? Primeiramente, nós vamos clamar o poder do sangue de Cristo. Se você me conhece, se você sabe que eu estaria aqui, provavelmente você trouxe o seu terço do sangue de Jesus, sim ou não? Quem trouxe, levanta o terço aí para eu ver. Oh, glória, está levantando, está subindo. Tem umas desesperadas dizendo, eu tinha, por que eu não trouxe? Tá bom, tá bom. Quem trouxe aí, levanta. Quem comprou agora, tá bom, pode levantar. Glória a Deus por isso. Nós vamos clamar o sangue de Jesus primeiramente. E em seguida, Jesus vai entrar. E Ele quer tratar a nossa história. Fica de pé. Tua vida entregue por mim, o teu sangue derramado por mim, para a vida me devolver, e como filha poder viver. Canta comigo, você sabe. Sangue de Jesus, lava-me. Oh, sangue de Jesus, purifica-me. Ergue o teu braço. Eu sou vitoriosa pelo sangue de Jesus. Eu sou vitoriosa pela tua cruz. Quero ouvir sangue de Jesus. Sangue de Jesus. Cura-me, cura-me. Oh, sangue de Jesus, liberta-me. Eu sou vitoriosa. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitoriosa pela tua cruz. E agora você vai rezando comigo neste primeiro mistério. Meu amado, minha amada, são todas as noites. Todas as noites nós clamamos o poder do sangue de Jesus. Todas as noites, não seria diferente. Reza comigo neste primeiro mistério, você repete: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. 7 vezes: Jesus, lava-me com teu sangue. Jesus, Lava-me com teu sangue. Jesus, lava-me com teus. Pede. Jesus, lava-me com teu sangue. 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 Para aquele que crê no poder do sangue de Jesus, nada é impossível. E neste segundo mistério, nós clamamos a vitória de Deus. Pensa qual é a vitória que você quer na tua vida. Não importa o momento que você está passando agora, queira, creia na vitória de Deus. Diga comigo: hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. 7 vezes: eu sou vitoriosa, vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitoriosa 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 pelo sangue de Jesus. Para aquele que crê no poder do sangue de Jesus,
nada é impossível. Para aquele que crê no poder do sangue de Jesus, nada é impossível. E neste terceiro mistério, pense na tua história. Meu amado, precisa já começar a clamar agora. E se já te der vontade de chorar, chore. Mas peça agora uma gota do sangue de Cristo sobre a tua família, sobre o teu pai, sobre tua mãe, sobre a tua história familiar. Pede, Jesus, derrama uma gota do teu sangue. E tudo que tiver escravizado pelo mal, sejam nas heranças passadas, sejam traumas que eu trago, que precisam ser curados, traumas às vezes difíceis de ser curado, esse sentimento de rejeição que não me larga, esse sentimento de solidão que não me deixa, essa depressão e essa tristeza. Jesus, visita toda a minha história familiar, eu te dou livre acesso. E reza comigo, neste terceiro mistério: eis aí tua mãe. Eis aí tua mãe. Jesus, lava-me com teu sangue todas as pessoas que comigo convivem. Jesus, lava-me com teu sangue todas as pessoas que comigo convivem. Jesus, lava-me com teu sangue e todas as pessoas que comigo convivem. Jesus, lava-me com teu sangue e todas as pessoas que comigo convivem. Jesus, lava-me com teu sangue e todas as pessoas que comigo convivem. Jesus, lava-me com teu sangue e todas as pessoas que comigo convivem. Jesus, lava-me com teu sangue e todas as pessoas que comigo convivem. Jesus, lava-me, pense neles e todas as pessoas que comigo convivem. Para aquele que crê no poder do sangue de Jesus, nada é impossível. E nesse quarto mistério, nós pedimos a Jesus que visite toda a nossa história. O Senhor já me diz pessoas que já estão sendo tocadas nesse momento. Pessoas que estavam com dores físicas. E você já está sendo tocado nesse momento. Você já foi lembrando da sua história ao longo da palestra. Deus já foi trabalhando no teu coração. Diga para Ele agora: lava toda a minha história, Jesus, com teu sangue. Lava toda a minha história com teu sangue, Jesus. E neste quarto mistério: meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus, lava toda a minha história com teu sangue. Jesus, lava toda a minha história com teu sangue. Jesus, lava toda a minha história com teu sangue. Jesus, lava toda a minha história com teu sangue. Jesus, lava toda a minha história com teu sangue. Jesus, lava toda a minha história com teu sangue. Jesus, lava toda a minha história com teu sangue. Jesus, lava toda a minha história com teu sangue. E neste quinto mistério, purifica-me de todo mal, Senhor. Vai agora visualizando o Senhor entrando e visitando toda a tua história. Tudo aquilo que precisa ser purificado, tudo aquilo que precisa ser liberto. Diga comigo: tenho sede. Tenho sede. Jesus, purifica-me com teu sangue. 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 Para aquele que crê no poder do sangue de Jesus, nada é impossível. E neste sexto mistério, rezamos, suplicando a libertação. Suplique a libertação de toda a tua história. Suplique que o Senhor te liberte. Tudo
tudo está consumado. Tudo está consumado. Jesus, liberta-me pelo teu sangue redentor. Jesus, liberta-me pelo teu sangue redentor. Jesus, liberta-me pelo teu sangue. Clama. Jesus, liberta-me pelo teu sangue redentor. Creia. Jesus, Liberta-me pelo teu sangue redentor. 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 Para aquele que crê no poder do sangue de Jesus, nada é impossível. E neste último mistério, preparando o coração para que Ele mesmo entre, já declarando a vitória. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, em tuas mãos eu entrego a minha história. Pai, em tuas mãos eu entrego a minha história. Declara forte: eu sou vitoriosa pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou Levanta o teu terço. Coragem. Eu sou vitoriosa pelo sangue de Jesus. 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 Para aquele que crê no poder do sangue de Jesus, nada é impossível. Pensa nos obstáculos. Para aquele que crê no poder do sangue de Jesus, nada é impossível. E com essa fé, receba o Senhor. Com essa fé, diga a Ele: vem visitar, Senhor. Vem passear na minha história. O sangue de Cristo te lavou. Meu irmão, minha irmã, creia, você está banhado no sangue dele. Receba o Senhor de todo o teu coração. Eis aquele que quer curar as tuas feridas. Eis aquele que quer curar a tua história. Olhando para Jesus. Sangue de Jesus, lava-me. Ó sangue de Jesus, purifica-me. Eu sou vitoriosa pelo sangue de Jesus. Eu sou vitoriosa pela tua cruz. Sangue de Jesus, cura-me. Ó sangue de Jesus, liberta-me. Liberta-me. Eu sou vitoriosa pelo sangue de Jesus. Eu sou vitoriosa pela tua. Canta forte: sangue de Jesus. Sangue de Jesus. Lava-me. Lava-me. Ó sangue de Jesus. Sangue de Jesus. Purifica-me. Eu sou vitoriosa pelo sangue de Jesus. Eu sou vitoriosa pela tua. Sangue de Jesus, cura-me. Sangue de Jesus, Ele pode te curar. Cura-me. Oh, sangue de Jesus, liberta-me. Eu sou vitoriosa pelo sangue de Jesus. Eu sou vitoriosa pela tua cruz. Contempla o Senhor nesse momento. Vai olhando para Jesus.
E o Senhor já vai me dizendo que a gente precisa contemplar esse caminho, porque Ele quer fazer exatamente isso. Ele quer caminhar na tua história, Ele quer passear na tua vida, Ele quer passear na tua história. Vai dando a Ele livre acesso, vai dizendo para o Senhor: Senhor, desde a minha gestação até o dia de hoje, eu te dou liberdade para curar-me, Senhor. Eu te dou liberdade para tocar na minha história. É agora, meu irmão, minha irmã, é essa hora que você precisa querer. Você precisa querer apresentar para Ele. Se você traz essa tristeza que você não sabe de onde vem, diga para Ele: Jesus, eu não sei nem qual é a área da minha vida, mas Tu sabes, Tu podes. Meu irmão, se você quiser se prostrar, até mesmo fechar os teus olhos, se não estiver conseguindo ver o Senhor, mas saiba, é isso que Ele está fazendo. Ele quer passear pela tua história. Diga para Ele: eu te dou liberdade, Senhor, para ir na raiz dessa solidão. Para ir na raiz dessa solidão. Visita-me por inteiro. Visita-me por inteiro. O Senhor me mostra mulheres amarguradas. Pede a Jesus que leve a cura a todo e qualquer lugar de amargura. Ele não te quer amargurada, Ele não te quer uma mulher que não sorri. Se você é essa mulher que há tanto tempo não sorri mais, olha para Ele e diz: Jesus, livra-me, liberta-me, visita a minha história, visita, Jesus, o meu passado. Tu podes, Senhor, Tu podes visitar o meu passado. Passa, Jesus, passa no meio de nós, passa no meio de nós, Senhor. E neste momento, Senhor, eu suplico, visita-nos desde a gestação. O Senhor me fala, existem pessoas que no momento da sua gestação sofreram tentativas de morte. Mães que quase perderam bebês. Mães que tentaram aborto. Jesus, filho de Davi, tem piedade de nós. Expulsa todo e qualquer espírito de morte do meio de nós. E eu peço, Padre, que possa rezar comigo, suplicando agora que Jesus visite desde a nossa gestação. Peça, Jesus. Querido e amado Deus, estamos na Tua presença e de fato o que o Senhor deseja fazer é nos curar, é restaurar toda a nossa vida. E às vezes aquilo que ainda é segredo para nós, aquilo que é desconhecido para a nossa história, aquilo que ainda não é conhecido por nós mesmos. Por isso o Senhor disse que Teu Espírito Santo é mais íntimo de nós do que nós mesmos. Então nós nos abrimos agora e pedimos, Espírito Santo de Deus, que venha no mais íntimo de toda a nossa história. Ajude-nos a enfrentar a nossa história, a enfrentar o nosso passado, a enfrentar os nossos medos, os nossos fantasmas, a tocar nas nossas feridas e nas nossas dores, com a Tua mão, com o Teu poder. Durante esta pregação, me via sempre o Senhor que se encontrava com aquela mulher samaritana naquele poço, e quando o Senhor disse: chama-me o teu marido, e aquela mulher teve coragem de dizer: eu não tenho marido. Naquele momento o Senhor pedia àquela mulher que ela pudesse falar da sua verdade, pudesse falar da sua história, pudesse falar das suas mazelas e das suas feridas. Sabe, querido e amado Deus, quantas vezes no desejo de fazer aquilo que o Senhor merece, nós escondemos a nossa pequenez, nós escondemos as nossas limitações e Te mostramos apenas o nosso desejo de santidade, mas escondemos as nossas falhas, escondemos os nossos erros.
E certa vez com Santa Teresinha, o Senhor dizia: Santa Teresinha ou Teresinha, eu quero um presente teu. E ela perguntava: e o que eu posso te dar? O que eu posso te dar, Senhor? Porque tudo que tenho foi o Senhor quem me deu. E o Senhor dizia: eu quero algo somente teu, algo somente teu. E ela disse: eu te dou então o meu coração. E Jesus disse: mas o teu coração fui eu quem te dei. Eu quero algo que seja apenas teu. E ela disse: então eu te dou o meu louvor. E Deus disse: mas até as palavras que brotam dos teus lábios é meu espírito quem incita. Ela disse: Senhor, a minha vida. Ele disse: mas quem te deu a vida fui eu. Ela disse: mas meu Deus, não exista nada em mim que não tenha provindo do teu amor. Jesus disse: tem uma coisa que não foi eu quem te deu, e eu quero de você. Ela disse: então diga-me, Senhor, e eu te darei. E Jesus falou: os teus pecados, Teresinha, os teus pecados não fui eu quem te deu, e eu os quero de você de presente. E ela falou: eu te entrego, Jesus. E hoje então o Senhor está passando aqui, e Ele deseja isso também. Às vezes nós trazemos marcas das feridas da nossa história, daquilo que não foi responsabilidade nossa. Mas quantas vezes hoje nós sofremos, nós enfrentamos dificuldades de escolhas ruins, de escolhas mal feitas na nossa história, de decisões erradas e impensadas, pelas vezes que fugimos da presença de Deus, que nos escondemos do seu olhar. E hoje Jesus está dizendo: mostra-me também isto, mostra-me o teu pecado, mostra-me o teu erro, e eu quero lavar a tua história, eu quero lavar o teu interior, e eu quero te purificar. Então deixa o Senhor te purificar, deixa o Senhor tocar nas suas feridas, deixa o Senhor visitar a tua história, deixa o Senhor segurar em tuas mãos, e com Ele visitar o teu passado. Ao contemplar-vos, Senhor, cantemos: vejo a tua grandeza e a minha pequenez. Vejo teu sangue escorrer, derramado por mim Numa cruz. Obrigado, Jesus. Contempla a flagelação, a tua coroação, as tuas quedas por amor a mim. Tua vida entregue por mim, o teu sangue derramado por mim, para a vida, me devolver, e como filha, como filho, poder viver. Peça, cante, clame: sangue de Jesus, lava-me, ó sangue, de Jesus, purifica-me. Eu sou vitorioso, pelo sangue de Jesus. eu sou vitorioso, pela tua cruz, ó sangue de Jesus, lava-me, ó sangue de Jesus, liberta-me. eu sou vitorioso, pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso, pela tua cruz. sangue de Jesus, lava-me, ó
Coloca a mão sobre o teu coração nesse momento. Eu sou vitoriosa Pelo sangue de pelo Jesus. sangue de Jesus. Eu sou vitoriosa. Eu sou vitoriosa pela tua cruz. Em um momento, apenas com um teclado, feche os teus olhos. Tenha coragem agora. Jesus já passou no meio de nós, está visitando os irmãos que estão lá embaixo. Mas agora, com os teus olhos fechados, peça a Jesus que Ele visite. E veja, meu irmão, minha irmã, por um instante, qual é a fase da tua história que Jesus quer curar. Qual é a fase? Expõe para Ele, fala comigo, Jesus. Pode ser a sua gestação, a sua infância, pode ser hoje a sua adolescência, você nem imagina o que pode ter te marcado. Mas o Senhor, Ele quer falar com algumas pessoas no meio de nós. O Senhor quer te mostrar onde é que estava a raiz do problema. Tenha coragem de deixá-lo mostrar. Tenha coragem. Feche os teus olhos. Isso é preciso que você mergulhe. A graça de Deus já está sobre nós. Visita, Senhor, agora. Desde o momento da nossa gestação. Visita o nosso relacionamento com pai e com mãe. Visita tudo aquilo que nós vimos ao longo da nossa história. Senhor, visita profundamente agora o nosso coração. Meu irmão, minha irmã, não esconda dele. Às vezes você pode ter 80, 90 anos e Deus quer curar a criança que está dentro de você. Às vezes você hoje é um homem que não chora, porque um dia você ouviu o teu pai dizer: engole o choro e seja homem. Mas você era apenas uma criança, e o seu emocional foi ferido naquela hora, porque você teve que crescer antes da hora, e hoje você está adoecido por causa disso, porque o teu emocional está crescido em cima de uma ferida. Apresenta para Ele, tenha coragem. Às vezes foi aquele momento onde tudo se quebrou na sua história. Às vezes é ali que você parou, na fala de alguém, na partida de alguém, numa surra. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, mas agora é preciso, mesmo que dê vontade de chorar, o Senhor, Ele quer tratar a ferida, mas é preciso pedir a Ele, visita, Senhor, e Ele vai visitar. Ele vai visitar. O Senhor me diz pessoas que perderam entes muito queridos, e você está aí, tem mais de 10 anos que isso aconteceu, mas essa dor, essa tristeza ainda está na tua alma. Deixa o Senhor te levar, Ele vai junto com você, você não está sozinho agora. Ele quer curar o teu coração, Ele quer curar o teu coração, nesse momento do divórcio. Mas a maior dor não é o divórcio, a maior dor é porque novamente você se sentiu abandonada por um homem, porque isso já tinha acontecido na sua história. Vinde, Senhor, visitando o motivo de tantas instabilidades dentro de nós. Visita, Senhor, mulheres que estão aqui, que estão muito feridas, e nas suas feridas estão se tornando mulheres ciumentas, mulheres dependentes, ou mulheres extremamente fechadas. Visita a nossa história, Jesus, só Tu conheces por inteiro coisas que passam na nossa cabeça. E o Senhor está me dizendo, tem mulheres aqui que muitas coisas têm passado pela tua cabeça e você não diz para ninguém. Mas o Senhor vê, o Senhor, Ele conhece a tua dor, o Senhor, Ele conhece a tua história. Ele sabe que essa fibromialgia que você tem hoje, no fundo, isso vem desde a sua infância, onde você foi muito pouco colocado no colo, pelo teu pai e pela tua mãe. E Jesus, Ele quer curar agora você, a ausência do toque dEle. Ele quer tocar você, e somente o toque de Deus pode curar o teu corpo que está adoecido, com tantas dores que nem você sabe explicar. Diga para Jesus, me toca, Senhor.
Toca o meu corpo físico que tantas vezes está gritando por ser pego no colo. Mas isso já não é mais possível. Só Tu podes voltar comigo. Só Tu podes, Senhor. Por mais que você pense que isso é possível ou impossível, Jesus, Ele pode voltar com você. Em muitos momentos onde você chorou desde o berço sozinha. O Senhor me mostra uma pessoa, o bebê chorando no berço, muitas horas, e ninguém ia lá. E é por isso que até hoje você, quando chora, você não gosta que ninguém veja. Porque você entendeu que você precisa chorar e sofrer sozinho. Jesus está dizendo: liberta esse choro, filha. Você não precisa chorar sozinha. Liberta esse choro. Eu quero curar você. Eu quero pegar você no berço. Eu quero pegar você no colo. Eu quero pegar você, criança, adolescente, até hoje, até a tua vida hoje. E só eu posso fazer isso. Mas você precisa dizer: eu quero, Jesus. Quero, Jesus, eu quero. Toma nos teus braços, Senhor. Toma-me nos teus braços, Jesus. O Senhor me mostra uma pessoa, você viu alguém partir. E até hoje você não conseguiu se desprender dessa partida. E você tem muita dificuldade de perder as coisas, de perder pessoas. Jesus quer te levar nesse momento onde você viu seu pai sair de casa. E hoje, Ele quer te ajudar a deixar o teu pai. O Senhor quer te ajudar a viver esse momento e a superar essa partida. Minha irmã, coragem. Deixa Jesus pegar na tua mão. E hoje você pode aí, baixinho, no teu lugar, você pode ir falando: Pai, eu te deixo partir. Eu te deixo partir. Mesmo que seja difícil dizer isso, diga. Eu sinto pessoas que precisam dizer: eu perdoo. Eu perdoo. Mas hoje esse perdão vai sair com uma profundidade muito grande, meu irmão, minha irmã. Eu sinto pessoas que precisam dizer: Pai, eu te perdoo pelo mal que você fez à minha mãe. O Senhor me diz: uma mulher, você assumiu a dor da sua mãe, de tudo que o seu pai fez com ela. E você se tornou uma defensora. Você se tornou até uma justiceira. E você sabe que é contigo. O Senhor quer curar você. Porque isso te faz mal. Você não deixa ninguém chegar perto de você, perto do teu coração. Hoje você precisa, diante de Jesus, dizer: Pai, eu te perdoo. De verdade, eu hoje te perdoo. E Deus vai te mostrar por que você pode perdoar o teu pai. Deus hoje vai te mostrar que o teu pai também tinha muitas feridas no coração dele, mas ele não teve oportunidade de se curar antes de ferir vocês. Deixa Deus trazer essa pessoa. O Senhor me mostra também uma pessoa diante de um túmulo. E você precisa também nessa hora apresentar essa dor da saudade. Apresenta a dor da saudade. Apresenta agora essa perda. E deixa Jesus te curar. Deixa Jesus te curar. O Senhor também está curando uma pessoa que tinha uma dor no ouvido direito. O Senhor está curando você porque essa dor, essa enfermidade, ela era uma enfermidade da sua história. O Senhor está tocando o teu ouvido de palavras que você ouviu. Obrigada por isso, Jesus. Obrigada por isso, Jesus. E o Senhor vai ao altar nesse momento. Olha para Ele. E decida-se querer a sua história tocada e visitada. Decida-se. Jovem, você que está aqui pedindo a Deus um namorado, o Senhor me diz: primeiramente eu preciso curar o teu coração. Deixa Jesus olhar a sua história.
Deixa Jesus olhar a tua história. Por um instante, apenas olhe Jesus. Olhe Jesus e deixa Ele te olhar. E por esse olhar profundo, como um dia foi esse olhar que visitou a minha história, e que para uma criança de 13 anos o Senhor falou, desde a gestação, Ele pode falar com você agora. Ele quer falar. Olha para Jesus. Ele quer e Ele pode reconstruir a sua história. Ele pode. Obrigada, Senhor, porque já nesse momento, muitas correntes estão caindo ao chão. Obrigada, Jesus. Porque muitas histórias, uma mulher que estava como se tivesse com uma ferida no coração, você sentiu um aperto muito grande no peito. Jesus tocou o teu peito e com a mão chagada, Ele quer arrancar essa dor que tem te oprimido. Obrigada, Jesus, por isso. Obrigada, Senhor, por essa mulher que foi curada quando tinha 12 anos de idade. Jesus te visitou, minha irmã, aos seus 12 anos de idade. E o Senhor está restituindo a tua dignidade, o teu ser mulher. Você sabe o que Ele quer dizer. Obrigada, Jesus. Obrigada por essa grande cura que o Senhor está fazendo em nós. O Senhor tocava também o meu coração de alguém que tem vergonha da sua família, tem vergonha dos seus, e isso tem te trazido muitas dificuldades e tristezas também. Você não consegue se relacionar bem porque os teus pais te envergonham, porque os teus irmãos te envergonham, porque não estão na presença do Senhor, têm atitudes ruins. Você não os visita, você tem dificuldade de estar junto com eles, e por isso você tem dificuldade de constituir também uma família, e você não entende por que todas as coisas no seu relacionamento dão errado, mas por causa dessa sua dificuldade com a tua família. Ame-os. O Senhor te colocou aí para você ser instrumento da cura, só que você tem medo de enfrentar, porque é difícil mesmo. Eles não estão ainda na presença de Deus, eles ainda precisam ser tocados pela graça de Deus, mas você é este instrumento. A tua cura passará pela cura também dos teus pais. Lembra do testemunho que Raquel hoje partilhou conosco? A cura dela foi a cura da família, e Deus quer usar você como instrumento, e você tem fugido, você tem renegado, você tem medo de enfrentar e vergonha de poder expor. Não tenhas medo. Leva Jesus para a tua casa, para os teus. São eles que precisam. Não tente esconder a tua família. Apresente-os a Jesus. Ele é o único capaz de curar, e eles necessitam conhecê-los também. E só assim você experimentará esta cura e levará a cura também para os teus. Obrigada, Jesus. Vai agradecendo, meu irmão, minha irmã. É certo, o Senhor passou na tua vida, e Ele me diz ainda nessa noite, Ele vai continuar trabalhando. O Senhor vai falar ainda em sonho com algumas pessoas essa noite. E se a tua história começar a voltar, saiba, é o Senhor trabalhando. Ele quer tratar a sua história. Obrigada, Jesus, por isso. Já diga: eu coloco todo o meu presente e o meu passado em tuas mãos, Senhor. E eu te entrego todo o meu futuro. Eu te entrego todo o meu futuro. Porque a partir dessa semana de cura e libertação, Porque a partir dessa semana de cura e libertação, eu estou tomando novas decisões. eu estou tomando novas decisões De me libertar de dores. de me libertar de dores E mudar o futuro da minha vida. e mudar o futuro da minha vida. Obrigada por isso, Jesus. Obrigado por isso, Jesus.
se revela hoje, irmão, irmã, diante daquilo, de fatos, testemunhos, realizações. Eu não sei, talvez uma história começa hoje na sua vida, mas uma história que já começou, já teve início, assim como a Raquel fez muito bem de fazer que nós compreendamos. A história talvez não começa hoje, ela já teve um início. Quem sabe que hoje, ao tocar Jesus, ao deixar ser tocado por Jesus sacramentado, se revelou em você essa história. Obrigada. E nós afirmamos várias vezes: você tem uma história, Obrigada, nós temos uma história. Obrigada, Jesus. E Jesus hoje revela essa história, que precisa para dissipar uma cortina que está te atrapalhando na sua vida. Deixe essa história acontecer. Sabemos que é um processo, mas deixe-se iniciar por hoje, mas não que fique só aqui hoje. Jesus quer fazer parte da sua história, da minha história. Obrigada, Jesus. Jesus quer fazer parte da sua vida. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor se deixa sempre se encontrar. Por isso, cantemos: o tão sublime é o sacramento. Adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhe destes o pão, Que contém todo sabor. oremos. Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os sagrados mistérios de vosso corpo e sangue, que possamos experimentar sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Preparemo-nos para recebermos a bênção do Santíssimo.
Viva Jesus! Viva o nosso Salvador! É o nosso Rei, aquele que nos cura, que nos liberta. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, obrigado, meu Pai, por esta graça. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse, eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Meus amados irmãos, e para que você vá com uma certeza, Deus quer te curar. Eu tenho certeza que você não está aqui nessa igreja, você não veio à toa, mas Ele tem um recado: o processo de cura precisa continuar. Aquela mulher que começou com a maquiagem, eu quero só terminar essa história para você ver o que aconteceu. Aquela menina teve coragem de enfrentar o pai e a mãe que moravam nos Estados Unidos e que deixaram ela desde os 13 anos de idade sozinha, morando sozinha em Vitória. E essa menina enfrentou o pai e a mãe e disse a ele tudo aquilo que ela vivia. E os pais voltaram para o Brasil, voltaram para casa. E essa jovem teve coragem de fazer um processo de reconciliação com esse pai, depois de um processo de tratamento de 1 ano. Ao final deste ano, ela perdoou esse pai, eles se abraçaram. E 2 semanas depois, o pai dela teve um infarto e faleceu. Essa mulher me ligou aos prantos e ela me disse: se eu não tivesse enfrentado a minha história, eu não sei como eu estaria agora, porque os meus pais ainda estariam lá, eu não teria encontrado meu pai, eu não teria perdoado meu pai, e eu não poderia ter estado ao lado dele no último momento da sua vida. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. Não espere amanhã para começar o seu processo de cura. Você precisa começar hoje. Não ache que você tem tempo. O processo de cura, se você está aqui nessa igreja, é porque ele tem que começar agora. Está entendendo quando que tem que começar? E por isso, pode aplaudir, pode aplaudir. É agora. E eu quero fazer 2 convites, Padre, se eu posso. Nesse carnaval, a nossa comunidade tem um retiro muito forte, que são apenas para 40 pessoas e as vagas estão acabando, mas eu sinto muito forte dizer isso aqui. São apenas 40 vagas. Chama-se Retiro de Cura da Dor Mais Profunda. Você vai e fica comigo lá 4 dias. Você tem um retiro todo particularizado, personalizado para você, com todos os profissionais, com todo o experimento tratando mente, corpo e alma. É um retiro que vale a pena. 4 dias, pensa nisso. E o segundo convite: Deus nos deu um grande presente, uma grande ferramenta agora, que tá fresquinho, e vocês estão tendo a oportunidade, porque fecha sexta-feira, as inscrições do curso chamado Nascer de Novo. É um retiro que você vai fazer em casa, mas eu vou te acompanhando. É um retiro de cura na gestação, todo online, para muitos que não tinham como vir. Você pode fazer ele em casa. São 9 módulos, passando pelos 9 meses da sua vida. Se você está aqui e sentiu, eu preciso tratar a minha gestação, eu indico, começa agora. Tem uma turma fechando agora sexta-feira. Entra já. Não é por acaso. Não é por acaso. Você pode, como que eu faço, Raquel? Muito fácil.
Entre em qualquer rede social da nossa comunidade, Comunidade Água Viva ou no meu, lá você encontra todas as informações, ou qualquer coisa escreve para a gente, tá certo? São 2 grandes convites que eu digo são oportunidades. Invista na tua cura. Obrigada, Padre. Nós que temos que dizer obrigado. O Senhor, Ele faz isso com a gente, né? Ele nos usa como instrumento, Ele nos tira da boca do leão, porque tem uma grande obra na nossa vida. Eu fico pensando São Paulo, quando ele disse: morrer para mim seria lucro, porque eu estaria com o meu Salvador, com o meu Senhor. Mas é bom que eu esteja aqui por causa de vocês, por vocês eu vivo. Eu sei que contemplar o Senhor é o desejo da nossa alma e também da tua alma. Mas Deus quis que você permanecesse aqui para ser instrumento dEle, para curar a tantos corações e a tantas vidas. Muito obrigado por não desistir da vida, por abraçar em meio a tantas dificuldades, tempestades, porque a gente é perseguido, é caluniado, a gente encontra tantas dificuldades, mal compreensões, e ainda mais quando a gente se coloca a ser instrumento da graça de Deus, às vezes bem pertinho, porque Jesus falou: pai, mãe vão te levar até os tribunais, né? E quantos filhos teus às vezes não faz isso, né? Mas você assume com amor: não sei, eu preciso sofrer, sofrerei, para que o Senhor possa, através da minha dor, curar a tantos corações. Muito obrigado pela sua vida, obrigado pela sua história, obrigado por este momento tão profundo. Muito, 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 muito obrigado. Nós estamos encerrando, mas eu sei que a gente sente vontade, igual o pessoal lá de Muqui que veio, para poder te encontrar pessoalmente, porque eles acompanham lá a live pelo sangue de Jesus sempre. Mas a gente não pode todo mundo abraçar a Raquel não, né? Porque a gente está nessa situação da pandemia, então vocês vêm, de repente quem comprou o livro, você pode dar autógrafo, Raquel? Então a gente pode até preparar de repente uma mesinha aqui depois, né? Para dar autógrafo e tudo, né? Então, mas aí você pode chegar pertinho, dar um tchauzinho, mas vamos evitar todo mundo, tirar foto, pô. Então estamos aí à disposição. Segunda-feira que vem, pela graça do Senhor, estaremos juntos. Se não chover, vai ser na rua. Se tiver previsão de chuva, vai ser aqui de novo. Moisés Rocha, tá bom? Pedindo a graça e o amor de Deus. Muito obrigado pela presença de todos. Lembra da nossa lojinha da Comunidade Água Viva, que está aí fora, tá bom? Adquira os seus objetos, livros, inclusive com o testemunho de Raquel, para receber então este autógrafo.